O Via Justiça de hoje é sobre direito digital, gestão coletiva de direitos autorais no YouTube e o Marco Civil da Internet no Brasil, um ano depois de ser instituído. Nossos convidados, a desembargadora Ângela de Lourdes Rodrigues, da 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado especialista em direito autoral Hildebrando Pontes Neto, professor da Faculdade de Direito Milton Campos, daqui de Belo Horizonte. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Uma ação na Justiça do Rio de Janeiro discute o pagamento de direitos autorais de artistas brasileiros pela reprodução de conteúdo no YouTube. A ação discute a forma de identificação e o pagamento de valores aos artistas. Professor Hildebrando, quais são esses direitos autorais, como identificá-los, como é feito o controle desta reprodução? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer a você o seguinte, que felizmente o juiz que conduz a causa, com base no artigo 155 do Código de Processo, derrubou o caráter de sigilo desta ação, porque realmente não cabe. Qual é a finalidade desta ação? Na verdade, do meu ponto de vista, é que o YouTube se recusa a pagar os direitos autorais de todas as obras que ali estão, e obras essas as mais variadas, criações diversificadas, sob o pretexto de que você tem que identificar os autores a fim de que você distribua a cada um deles os seus respectivos direitos. Ocorre que já de há muito neste país, e isso já consagrado pela justiça brasileira, a gestão coletiva de direitos, principalmente na área musical, é feita independentemente desta exigência ou pleito que o YouTube faz, sabidamente, no sentido de evitar o pagamento, fugir do pagamento, quando a justiça brasileira já definiu que a gestão coletiva se faz em virtude de disposição de lei, e é uma ação plurima, que você não precisa identificar quem está ali dentro ofertando as suas criações para que possa receber direito autoral. É apenas uma questão de critério. Desembargadora, como que a senhora vê o YouTube na internet? É um mecanismo aberto a todos, sem limites, sem restrições e que, por vezes, infelizmente, é mal utilizado. Como tem um acesso livre, ele possibilita a todos os usuários o conhecimento daquilo que é útil, daquilo que é necessário e muitas vezes daquilo que também não traz benefícios. Quando o senhor diz que há uma recusa de pagar os direitos autorais, como dimensionar isso em termos éticos? Eu creio que dificilmente a ética perpassa por esse conglomerado de empresas digitais que se valem economicamente da rede para faturarem muito alto. Onde o faturamento se dá dessa maneira, a questão ética fica absolutamente para quinto, oitavo, inexistente. Não existe questão ética a ser proposta nessa circunstância. Falta ética na internet como um todo, na visão da senhora, do desembargador? Muitas vezes falta, sim. A ética é uma questão de princípio, é uma questão de valores. E nós estamos vivendo um mundo carente disso, carente de valores, carente de ética. A própria colocação na internet de, às vezes, informações, dados ou fatos que não são úteis, demonstra o desrespeito de quem coloca para com aquelas pessoas que terão acesso. A ética, ela precisa ser resgatada. Ela é um valor que não pode ser desconsiderado, não só na internet, mas em toda e qualquer circunstância de nossas vidas. No YouTube, professor Hildebrando, é só música? Não. Estão em busca dos direitos autorais? Não, só os não, músicos? não só música, não. Você tem uma série de produções intelectuais, realizações intelectuais que são veiculadas no YouTube e que, evidentemente, não se restringe só à música. Você tem imagem, você tem texto, você tem diferentes criações, fotografia, você tem uma série de criações que são ali veiculadas e que, evidentemente, se estendem aos seus respectivos autores e criadores. Agora, como muito bem está sendo dito aqui,
o que eu quero frisar, e estou inteiramente de acordo com a doutora Ângela, é o seguinte: essa questão é uma questão de princípio. Numa rede, numa internet, onde todos têm acesso, de pedófilos a desesperados de amor, todos ingressam, sem carteira de identidade e sem regra, acaba virando, como já disse o presidente Sarkozy da França, um verdadeiro bang-bang. É uma briga de Tom e Jerry, como diz o ministro Herman, do Superior Tribunal de Justiça, ao decidir um pleito relativamente à responsabilidade do provedor dentro da rede. Veja, portanto, que essa é uma questão que nós vamos suportar, e aqueles que entendem que a rede não pode sofrer nenhum tipo de restrição. Mas, curiosamente, você pega um Google que consegue fazer um acordo com o Ministério Público de São Paulo relativamente aos sites pedófilos, à exploração sexual de menor. Se o Google é capaz de fazer essa varredura desse ponto de vista, por que ele não é capaz de fazer também essa mesma varredura do ponto de vista das criações intelectuais que lá estão? E mais do que isso, rigorosamente, o Google é o dono do YouTube. Ele comprou o YouTube por, se não me engano, 2,6 bilhões de dólares. Então os interesses são absolutamente colidentes. Esse grande conglomerado da rede, YouTube, Facebook e vai por aí, todos têm os seus interesses e todos ganham muito dinheiro. E o autor, marginalizado. O que a senhora tem a dizer sobre esse controle que a sociedade deveria fazer desses conteúdos no YouTube, desembargadora? O ideal é que a sociedade pudesse mesmo ter o controle e desse conta de filtrar, e que as pessoas tivessem a consciência e acessar somente aquilo que fosse útil, aquilo que fosse cultural ou aquilo que fosse por lazer. Se nós conseguíssemos que cada um fizesse essa filtragem, isso desmotivaria a colocação de informações, de vídeos, de fatos ou quaisquer notícias no YouTube que desmoralizam, que desprivilegiam o conhecimento e que corrói a honra, a moral, os bons princípios. O ideal, então, é que cada um de nós tivéssemos essa consciência. E ao filtrarmos, nós também evitávamos que outras pessoas ficassem motivadas a colocar aquilo que não é adequado ou devido. O que o senhor diz sobre isso, professor? Não, eu concordo integralmente, mas veja, por exemplo, o Marco Civil da Internet. Retiraram do Marco Civil da Internet a questão autoral, deixaram para o anteprojeto da lei autoral brasileira, que aí virá, que está estancado na presidência da República. E o que acontece? Quando você tira o direito autoral, você vai examinar a lei do Marco Civil, o que acontece? É uma cópia do que pior já se produziu do ponto de vista legislativo nessa área, e mais, a questão fulcral, fundamental, que é a questão do provedor, essa o Brasil trata da pior maneira possível. Enquanto os países em desenvolvimento civilizados estabelecem a possibilidade da notificação extrajudicial, que é o chamado stay down, a lei brasileira prefere a notificação judicial para beneficiar o poder econômico e fragilizar aquele que teve os seus direitos prejudicados, porque você imagina se toda cópia, se toda utilização ilícita promovida na rede, você tem que entrar na justiça para poder resolver esse problema. A justiça brasileira já está penalizada com o número de demandas e ações que ali são propostas. Você ainda vai aumentar ainda mais a responsabilidade dessa justiça no sentido de decidir uma questão que poderia ser resolvida extrajudicialmente. Vou deixar uma pergunta no ar para o próximo bloco, para o senhor responder. Os direitos autorais estão desprotegidos no YouTube hoje? No próximo bloco, o Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.
Via Justiça e o Direito Digital, a gestão coletiva de direitos autorais no YouTube e o Marco Civil da Internet no Brasil. Participam do programa a desembargadora Ângela de Lourdes Rodrigues, da 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado especialista em direito autoral Hildebrando Pontes Neto, professor da Faculdade de Direito Milton Campos, daqui de Belo Horizonte. Então, professor, aquela pergunta que ficou no ar. Na conclusão, no frigir dos ovos, os direitos autorais estão desprotegidos no YouTube? Estão desprotegidos no seguinte sentido, que não são pagos. Mas nós temos mecanismos legais para poder exigir esse pagamento. Eu penso que, do ponto de vista do Marco Civil, nós não precisaríamos chegar a tanto. Nós temos a teoria geral do risco do Código Civil, onde se discute a responsabilidade subjetiva e objetiva do provedor, e nós temos o artigo 104 da Lei de Direitos Autorais, que prevê a solidariedade. Então, penso que a solução, ainda que se discuta se existe a responsabilidade objetiva ou não do provedor, e penso que é uma discussão frutuosa e que vai nos levar a determinadas posições. Eu, por exemplo, creio que a responsabilidade objetiva pode ser aplicada, mas é uma questão ainda polêmica. O que importa é dizer o seguinte, que nós temos os mecanismos já de controle e de exigência das ilicitudes praticadas do ponto de vista do direito de autor. E mais, dos direitos de personalidade, do direito de imagem, tudo isso, as leis brasileiras, o Código Civil brasileiro, oferta essa possibilidade de defesa. Então, se estão desprotegidas, o que nós estamos pugnando é o seguinte, que esses mecanismos de defesa não sejam fragilizados na medida que se pretende dizer que qualquer tipo de regra no sentido de obter os direitos autorais utilizados em favor dos seus autores confronta com a liberdade de expressão, que é uma falácia, é um verdadeiro absurdo. Com referência à questão dos direitos, gostaria de comentar a fala do professor Hildebrando, que entendo que a lei poderia constar a oportunidade e o direito dos autores de requererem administrativamente as informações que eles necessitam, os esclarecimentos necessários, sendo concedido aos provedores um prazo para essas informações. E se frustrada essa tentativa, comprovadamente por documento, aí sim recorreriam ao judiciário para que ele pudesse tomar as providências cabíveis. Eu digo isso com a possibilidade de propiciar aos autores das obras e de quaisquer atividades intelectuais os esclarecimentos necessários e até mesmo a possibilidade de solução amigável do conflito independente do judiciário, que daria celeridade, agilidade e demonstraria o respeito aos nossos autores. Vamos analisar agora o Marco Civil da Internet no Brasil, a Lei 12.965, é de 23 de abril de 2014. Professor Hildebrando, um ano depois, como avaliar a lei do Marco Civil? Eu vejo, já disse isso e repito publicamente, eu vejo com maus olhos essa lei do Marco Civil. Na verdade, foi uma cópia de legislações alienígenas, principalmente o digital milênio americano, que já está ultrapassado. E o que é mais grave é que a lei não responsabiliza o provedor pelos atos praticados, o que é lamentável. Inverte o ônus da prova, obriga ao ofendido a fazer prova de que realmente seus direitos foram violados e fica, evidentemente, esse ofendido com a possibilidade única e exclusiva de recorrer ao Poder Judiciário. Ora, numa justiça morosa como a brasileira, numa justiça estancada como a nossa, por acúmulos de processos, por varas minguadas, onde não se reestrutura esse Poder Judiciário de uma maneira satisfatória, o que acontece? Ficam os juízes penalizados com a soma de processos inacreditáveis. Se imaginar que uma vara de Belo Horizonte o juiz tem sob sua responsabilidade 5.000, 6.000 processos, isso é absolutamente inumano de atuação. Um juiz não pode atuar assim, com 2 ou 3 assessores. Então, que a lei do Marco Civil, ela pesa sobre o Marco Não só pesa e vai replicar ações no Poder Judiciário, porque você imagina que as coisas que acontecem na rede acontecem em grau geométrico.
é sempre avassalador. E o que vai acontecer? Não se fará a justiça, a expropriação prossegue até o pronunciamento da justiça, aquele violador já efetivamente angariou o que ele precisava angariar à custa do trabalho intelectual de terceiro. É uma lástima. Gostaria que a senhora comentasse isso, desembargador. Concordo perfeitamente com o professor Hildebrando. Eu acho que poderíamos também resolver melhor essa situação se superada a fase administrativa, se não conseguiu as informações necessárias e não conseguiu resolver de uma forma amigável, ao ajuizar a demanda, o procedimento teria que ser mais célere. E se atribui ao autor da obra a exigência de que ele faça a prova, e se ele não tem os mecanismos, dificilmente ele será vitorioso na demanda. Eletrônicos. Exatamente. Então, o que poderia ser feito? Poderia ser repensado esse aspecto, construir uma legislação compartilhada em que os autores, em que a sociedade, em que todos pudessem ser ouvidos e criar mecanismos céleres na justiça. Se as pessoas vêm com as provas que elas dispõem e o outro que dispõe de provas, se ele também traz no momento certo, no momento oportuno, via de regra, a maior parte desses processos, eles poderão ser julgados tão somente por essas provas iniciais já apresentadas, dispensando muitas vezes realização de audiências e etc. Seria um tratamento respeitoso aos autores, a solução viria de uma forma célere, educativa para a sociedade e o judiciário não ficaria sobrecarregado. Nós vamos fazer mais um intervalo e o Via Justiça volta em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça, a gestão coletiva de direitos autorais e o marco civil da internet no Brasil, um ano depois de ser instituído. Participando do programa, a desembargadora Ângela de Lourdes Rodrigues, da 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado especialista em direito autoral Hildebrando Pontes Neto, professor da Faculdade de Direito Milton Campos, daqui de Belo Horizonte. Gostaria, professor, que o senhor desse exemplos de fraudes, dessas dificuldades no dia a dia, para se garantir um direito autoral pela internet. Nós temos um processo contra o Google na Justiça que tem se revelado uma lástima exatamente em face dessas regras às quais estamos aqui a criticar. Mas eu coloco para reflexão a seguinte questão. Uma determinada canção, vamos admitir um compositor de expressão como Milton Nascimento, com um letrista de igual e idêntica expressão como Fernando Brant. Uma canção dessa colocada no YouTube sem autorização, como por exemplo, Maria Maria. Eu preciso de alguma prova para dizer que aquela canção está sendo utilizada sem prévia e expressa autorização, a partir do momento que esses titulares reclamam pela utilização indevida desse direito. O que deveria ser feito, ao meu ver? O provedor imediatamente chamaria o lado violador para dizer, olha, você tem autorização para usar essa canção? Não tem, não. E eu estou raciocinando pelo absurdo, porque você não pode colocar uma canção sem que esse autor autorize. Ele não apresenta essa prova, automaticamente tem que ser retirado. Mas o que o provedor alega? Que ele não tem condição de fazer isso. E o Marco Civil inverte o ônus da prova. Ou seja, os autores violados, desrespeitados, expropriados do seu direito é que têm que fazer essa prova eletrônica, quando, na verdade, quem dispõe desse mecanismo através de seus motores de busca é o próprio provedor. No exterior isso não é assim? Não, não é assim. Agora, essa questão do Partido Pirata, onde se pretende a flexibilização dos direitos autorais, a Comunidade Econômica Europeia vai votar isso, em contraposição às diretivas que ela própria abaixou. Com certeza de que essa flexibilização, entre aspas, porque essa palavra eu tenho pavor dela, porque flexibilização para mim significa liberalização de direitos sem respeito, sem pagamento. Então o que vai acontecer? A comunidade vai se manifestar a respeito disso.
E eu tenho dúvidas de que isso seja no sentido de aprovar as ideias do Partido Pirata. Pelo próprio nome você pode ver, Partido Pirata, é piratear a criação intelectual alheia. Desembargadora, quais são os limites, ou quais deveriam ser os limites da liberdade de expressão pela internet? O respeito pelo outro, acima de qualquer coisa. Toda liberdade, ela deve pautar pelo outro. O meu direito vai até onde começa o do outro. Se eu não respeito o outro, eu não tenho limite. E daquele que não tem limite, nós não podemos esperar muito. A nossa sociedade, ela precisa resgatar isso. Ela precisa conscientizar. A internet, o YouTube, ele é um mecanismo de comunicação inigualável. Se nós pudéssemos usar todos os mecanismos para o bem, para a conscientização, para a formação da cultura, nós não teríamos nem isso. Imagina porque um autor é respeitado na sua criação. Isso é o que se tem de mais sagrado. Ele é o legítimo autor e possuidor da criação. Como ele pode ser violado, como ele pode ser desrespeitado pelo outro? Porque falta parâmetros, porque falta valores, porque falta ética. Então, eu penso que se nós utilizássemos todos esses mecanismos de comunicação para educar, para conscientizar, nós teríamos uma sociedade melhor. É inacreditável que os autores de suas obras, de suas criações, tenham que provar que estão sendo violados, se é do conhecimento público, se é do conhecimento geral. E mais agressivo ainda é aquele que desrespeita o outro e ainda nega que o tenha feito. Na Europa, professor, gostaria que o senhor esclarecesse, os provedores mandam retirar isso e aqui não manda, seria isso? Eles adotam um sistema de admitirem a notificação extrajudicial, num primeiro momento, ao invés de você ter que necessariamente recorrer à justiça. O Marco Civil exatamente consagrou o princípio da jurisdição, o que é um absurdo do meu ponto de vista. Agora, o que eu gostaria de acrescer aqui a fala da desembargadora Ângela, com a qual eu estou inteiramente de acordo com essa visão, um outro aspecto que é o seguinte: em nome da liberdade de expressão, as pessoas se esquecem o seguinte, que quanto mais avança a tecnologia, mais distante da criação ficam os criadores. Por isso mesmo, ao invés de você flexibilizar, você tem que rodar o parafuso da legislação no sentido de proteger ainda mais esses autores e não confundir isso com liberdade de expressão, que são dois campos absolutamente fundamentais e essenciais, mas que têm que conviver em harmonia. Ademais disso, penso que o que as pessoas confundem é o seguinte: eu quero deixar claro, digo isso em sala de aula, eu não sou um ser virtual. Eu sou um ser de carne e osso e o meu raciocínio é analógico. O meu raciocínio não é virtual. A rede, como diz a desembargadora Ângela, que é um meio de comunicação o mais moderno e definitivo que o homem criou, portanto extraordinário, o que acontece? Ela é meio, ela não é um fim em si mesmo. Então essa teoria do Partido Pirata de que as regras autorais existiam antes da chegada da internet, isso não serve para convalidar essa questão de meio e não de fim que a rede propicia. Essa é uma questão que eu gostaria de sublinhar. Muito obrigado ao senhor, professor, pela participação. Muito obrigado à senhora desembargadora também pela participação. O Ver Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro.